Como vencer o pecado? Tenho certeza que se você é cristão, você já se perguntou isso em algum momento da sua caminhada com Cristo. E hoje eu vou tentar te passar algumas dicas e alguns conselhos de como vencer o pecado. E espero ser um instrumento de Deus na sua vida. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like e se inscreva no canal, que isso me motiva a postar mais vídeos cristãos e a postar mais vídeos dando conselho para jovens cristãos. Bom, para começarmos, eu acho importante a gente saber o que é o pecado. Então eu vou citar alguns textos bíblicos e algumas referências para que você entenda o que é o pecado. Em 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride contra a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Até aqui a Bíblia nos diz que o pecado é a desobediência da lei. E o porquê a desobediência da lei em específico? Isso tem um motivo. A lei é um princípio que o Senhor nos deu, e estes princípios são valores fundamentais para a caminhada com o Pai. São verdades eternas que revelam o caráter divino e guiam o comportamento humano para uma vida alinhada à vontade de Deus. Até aqui temos um fato sobre o pecado. Outro ponto a ser dito aqui é sobre as ordens específicas de Deus. Adão, quando estava no jardim do Éden, Deus deu uma ordem a ele: não comas do fruto. Naquela época não havia lei. Então por que Adão pecou? Pelo motivo da desobediência a uma ordem que Deus fez especificamente a ele. Aquilo não era uma lei, mas era um mandamento de Deus para a vida dele. Também podemos citar o exemplo de Sansão. Ele tinha uma ordem especificamente para a vida dele, que era não cortar o cabelo. Não era algo da lei, mas era uma ordem específica para aquela pessoa. Às vezes Deus pode dar uma ordem para tal irmão para que ele não ande mais de chinelo, só de tênis. É uma lei? Não, mas é uma ordem especificamente para aquela pessoa. Até aqui entendemos que o pecado vem da desobediência de um mandamento da lei e também da desobediência de alguma ordem específica para a pessoa. Agora, indo para o terceiro e último ponto, acho importante falar sobre humanidade e pecado. Em Efésios 4,26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Paulo neste versículo está dizendo que a raiva é humana, mas o que faremos com ela é o que define se é pecado ou não. Por exemplo, digamos que um irmão da igreja me irritou. Isso é natural, pois somos humanos. Mas se eu for para cima dele para o agredir, aí sim é pecado, porque não derramei o amor e a graça sobre esse irmão. Por outro lado, se eu usar os frutos do Espírito, que é a calma e a mansidão, daí já não é mais pecado. Dito tudo isso, o pecado vem da desobediência e das escolhas que fazemos. Para um homem é normal olhar para alguma mulher na rua e achar ela atraente, mas quando ele já a cobiça e pensa em maldades, aí sim é pecado, pois isso é um gatilho para ele cair na luxúria. Agora que expliquei o que é pecado, vou falar sobre renúncias, porque a renúncia é necessária para vencer o pecado. A palavra renúncia significa rejeitar, e para vencermos o pecado devemos ter muitas renúncias nas nossas caminhadas. É difícil rejeitar algo que nos agrada, mas é necessário. Por exemplo, um cigarro agrada o fumante, mas de acordo com a medicina, é necessário renunciar, porque fumar dá câncer no pulmão. Para nós cristãos é a mesma coisa. Tem coisas que vão nos agradar, mas não vão agradar ao nosso Deus. Imagina que um homem está tentando vencer o pecado de masturbação, e ele abre o seu Instagram e a primeira coisa que aparece a ele é uma mulher seminua. Você acha que ele resistiria ao pecado? Eu particularmente acho que não, até porque eu já fui essa pessoa. E comecei a renunciar a conversas entre amigos que só falavam sobre mulheres. Renunciei a amizades porque na Bíblia está escrito em Provérbios 13:20: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o que anda com os tolos será destruído. Renunciei a ficar em redes sociais, até porque eu gastava mais tempo rolando a tela do TikTok e Instagram do que buscando a Deus, e também me dava gatilhos para cair naquele pecado de estimação. A renúncia nunca será fácil. É tipo você deixar balas na frente de uma criança e dizer para ela não comer. É difícil para ela, não é? Mas quem sabe depois dela resistir a essa tentação, ela não ganhe mais doces. Assim também é com todos nós. E o presente que recebemos após rejeitarmos o pecado é a intimidade com Cristo Jesus. Até porque a única coisa que cria a separação do ser humano e Deus é o pecado, assim como está escrito em Isaías 59:2. E que é difícil rejeitar o mundo, até porque isso satisfaz a nossa carne humana, mas devemos rejeitar tudo o que nos afasta de Cristo. Eu também gostaria de dizer nesse vídeo sobre a centralidade da graça de Cristo. Tenho certeza que você já pecou e quando parou para pensar no que fez, se culpou, se sentiu indigno e se comparou com aqueles soldados romanos que chicotearam Jesus. Se você pensa que não merece a graça e o amor de Cristo, eu tenho algo a te dizer. Você não merece mesmo. Nem eu, nem os apóstolos mereciam. Mas não é pelo nosso merecimento. É pela graça. Não é pela força do teu braço. É pela graça de Jesus Cristo. E essa é uma das coisas
que torna Jesus tão incrível quanto ele é. Nós não merecíamos absolutamente nada. Eu falo por mim mesmo, sabendo dos erros que já cometi, sendo quem já fui um dia, eu não merecia nem me assentar na mesma mesa que Jesus. Mas mesmo ele sendo Deus, ele não tomou o lugar de Deus, mas se fez menino, se fez homem. Ele estava num lugar tão perfeito, mas desceu de lá, tudo por amor a você e a mim. Não merecemos, mas ele nos amou primeiro. Ele te ama e ele te quer. Ele te perdoa dos seus pecados. Esse é o amor de Cristo. Nós não merecíamos, mas ele nos amou primeiro. Que esse vídeo não foi literalmente com o tema de como evitar o pecado, e isso tem um motivo. Isso é porque eu queria especificar o que é o pecado, falar sobre renúncias e falar sobre a centralidade da graça de Cristo nas nossas vidas. Mas se você quer que eu faça algum vídeo falando sobre pecado de estimação ou algum pecado em si, comenta aqui no vídeo que eu vou tentar dar o máximo de atenção nos comentários. Antes de finalizar o vídeo, eu peço com que você deixe o like, se inscreva neste canal e compartilhe com mais alguém para que essa pessoa seja abençoada com este conteúdo. E também te convido aí na descrição, lá tem o link do meu Instagram, o link do meu TikTok e o link do meu canal na Twitch, que é onde eu pretendo fazer lives futuramente. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite com Cristo Jesus.